Bom dia! Começa agora o PUC News desta quinta-feira, 18 de outubro. Bom dia! Você vai ver nesta edição. Manifestação a favor da democracia reúne milhares em São Paulo. No Dia Nacional do Trânsito, campanhas se intensificam para promover um trânsito mais seguro. Exposição sobre Alfred Hitchcock mostra vida e obras do diretor. O furacão Florence continua a causar destruição nos Estados Unidos. O crescimento da moda sustentável promove a abertura de novos brechós pelo país. Com mais de um século de tradição, padaria italiana do bairro da Moca segue fazendo sucesso através de gerações. Hoje vamos falar sobre o pão nosso de cada dia e, ao mesmo tempo, contar um pouco sobre a história gastronômica de São Paulo. Estamos na centenária Padaria Carilo, que vem desde 1912, alimentando e fazendo a alegria das mesas dos moquenses e dos paulistanos. A Padaria Carilo começou em 1912, quando o nosso bisavô, Raffaele Carilo, chegou da Itália e ele montou a sua primeira padaria. E o nosso avô foi o filho caçula, foi o único que manteve a tradição em continuar fazendo pão. E aí depois eu estava estudando turismo, aí eu vi que a padaria era um atrativo turístico, patrimônio da gastronomia de São Paulo, e aí decidi vir trabalhar com ele. E aí logo em seguida veio meu irmão e nós ficamos de sucessor aí, sendo a quarta geração de padeiros da família, com uma tradição de mais de 100 anos. Aqui o nosso carro-chefe é o pão italiano recheado de linguiça calabresa. Nosso avô ele fazia só o de linguiça e o de torresmo. Com o tempo nós fomos incrementando e inventando mais pães que os clientes mesmos foram pedindo. Hoje tem o de escarola, pepperoni, de pizza, tem de berinjela, mas o que mais sai continua sendo aquele tradicional que é o de linguiça. A gente acredita que a gente está no lugar certo com o produto certo, porque a nossa clientela ela é fiel. Eles são os italianos aqui do bairro, que a Moca é um reduto típico de imigrantes italianos, né? E eles são viciados em comer pão italiano. Eles comem no café da manhã, no almoço, na janta. Eles usam o pão italiano como um paninho para limpar o prato, limpar o molho do tomate, caldinho do feijão. E eles costumam comer sempre, tem que estar lá na mesa deles. O pão é tradicional, vem do avô, eles ficaram junto com o avô e pegaram a tarimba da fabricação, o modo de fabricar. Uma das coisas que a gente acha muito importante aqui para a padaria, para ela permanecer, é sempre manter a qualidade de fazer um belo pão. E não só um belo pão, mas um belo atendimento, ter sempre uma amizade com os clientes, tratar ele sempre muito bem. E eu sou o Guilherme, esse é o Gabriel, nós somos os irmãos Carilos e esperamos por vocês. Outra padaria tradicional de São Paulo vira franquia e divide opiniões dos clientes. Inaugurada em 1976, a padaria Benjamin Abraão é um dos nomes mais famosos do ramo. A casa conquistou uma clientela fiel com seus croissants e baguetes, e seu pão foi eleito o melhor da cidade 7 vezes pela Veja São Paulo. Com uma localização agradável em Higienópolis, a abertura da padaria contou até com a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que morava nas redondezas. Croissant de chocolate, ovo maltine, rosca de noz com chocolate é um carro-chefe da empresa há muito tempo. Benjamin Abraão, o fundador, faleceu em 2001. Seu neto, Felipe Benjamin, assumiu os negócios logo depois. Porém, a padaria perdeu seu nome característico e passou a se chamar somente Benjamin. Anos mais tarde, com a venda dos negócios para os bilionários Abílio Diniz e Jorge Paulo Lemann, alguns clientes começaram a ficar insatisfeitos com os produtos e com os serviços. Apesar que virou um nome forte, é Benjamin, a padaria mudou por causa que teve uma mudança de gestão. E agora é uma rede. Os clientes ainda veem diferença, pensam que mudou tudo, mas não, é só o nome mesmo. Não, eu frequento a padaria já há alguns anos e o produto continua seguindo o mesmo padrão de sempre, ao menos nessa aqui que eu venho. Eu acho que eles deram uma atualizada no layout e tudo mais, mas de nome assim, pra gente aqui no bairro continua sendo a padaria do Benjamin. Tá? O produto continua com a mesma qualidade, mesma cara, tá tudo ok. Mudou muito o conceito, mudou a qualidade dos pães, mudou a forma.
Antigamente, você comprava frios, a pessoa cortava na hora, agora está tudo embalado, parece mais um mercadinho. Eles mudaram tudo, poucos funcionários, péssimo, eu achei muito pior. Com a abertura de novas lojas por toda a capital, a Benjamin espalhou-se pela cidade e continua relativamente popular entre aqueles que procuram um lugar agradável para comer. O Outubro Rosa chama a atenção para o tratamento do câncer de mama, o segundo tipo mais comum entre as mulheres. A doença afeta 57 mil pessoas por ano no Brasil. O Outubro Rosa é um mês que busca conscientização das mulheres a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. De acordo com dados do INCA, o câncer de mama corresponde a 28% dos novos casos de câncer anuais no Brasil. Por isso, institutos e organizações de combate à doença fazem eventos para falar sobre a importância do autoexame e ajudar mulheres em tratamento a elevarem a autoestima. No Outubro Rosa, procure o hospital mais perto e aproveite para fazer o exame gratuito de mamografia. Previna-se! Exposição no Museu da Imagem e do Som mostra a vida e obra de Alfred Hitchcock e leva o visitante aos bastidores do cinema. A exposição Hitchcock, Bastidores do Suspense, segue em exibição no MIS até o dia 21 de outubro. A mostra busca traçar um panorama entre a vida e a obra do diretor Alfred Hitchcock, levando o visitante a um set de filmagem. Entre os itens expostos estão fotos, manuscritos, croquis de figurinos, entre outras coisas, como o material audiovisual do diretor. Os ingressos custam entre R$ 6 e R$ 20 e podem ser adquiridos na bilheteria do museu ou pelo site ingresso.com. Crianças até 5 anos e sócios não pagam. Para compensar o dia a dia agitado, paulistanos vão ao Parque Buenos Aires praticar yoga. Confira! O Parque Buenos Aires, localizado na região central da cidade de São Paulo, conta com 22 mil metros quadrados de área extensa verde. O parque fica aberto todos os dias da semana, das 6 às 7 horas da noite. Todo último domingo do mês ocorre o evento Yoga na Praça. A atividade é gratuita e aberta ao público. O yoga foi uma transformação na minha vida como um todo, então é muito do equilíbrio, da consciência corporal, a consciência do ambiente, a confiabilidade, a confiança que você tem na outra pessoa. Eu acho que a gente precisa de mais espaços como esse. A gente é privilegiado por estar num bairro onde tem isso, mas acho que também tem que ser um pouco estendido para as outras regiões da cidade, para as pessoas poderem ter acesso a isso. Durante a prática, o professor Pedro Paulo auxilia os alunos nas posturas, além de contar um pouco sobre o motivo da prática do dia. A gente já pode começar a praticar yoga no que a gente faz na vida, nas nossas atitudes, né? No nosso treino diário para viver numa cidade grande, por exemplo. Acho que o maior benefício da prática de yoga é você ter o corpo saudável, a mente calma, mas ao mesmo tempo um coração amoroso. O que eu percebo é que as pessoas cada vez mais estão praticando yoga, estão incorporando a yoga a outras atividades, até com nomes diferentes. O que dá para perceber é que a yoga é realmente uma febre. Há mais de um mês, o furacão Florence causa destruição nos Estados Unidos e afeta milhões de pessoas. Em sua passagem pelos Estados Unidos, o furacão Florence causou inundações de rios, destruição e 43 mortos até o momento. Mais de uma semana após sua passagem nas Carolinas, milhares de moradores ainda estão em alerta e podem precisar deixar suas casas, já que o nível dos rios continua a subir. Além disso, algumas das principais estradas da região continuam inundadas. O presidente americano Donald Trump chegou a decretar estado de emergência na Carolina do Sul e disponibilizou uma verba federal para ajudar os afetados. Proposta de novo estatuto da PUC São Paulo preocupa a comunidade acadêmica. Professores, alunos e funcionários estão discutindo o assunto em assembleias setoriais. A PUC São Paulo iniciou no dia 3 de setembro um processo de discussão sobre a revisão do seu estatuto, com a participação da comunidade universitária que compreende professores, estudantes e funcionários administrativos. A Fundação São Paulo, presidida pelo cardeal e arcebispo Dom Odilo Scherer e mantenedora da PUC-SP, enviou uma proposta de alteração do estatuto da universidade que acabaria com as eleições.
Caso a mudança seja implementada, o grão-chanceler da universidade, o próprio Dom Odilo, nomearia o reitor, que desde 1980 é por meio de votação entre professores, alunos e funcionários. O processo está sendo realizado a partir do documento de trabalho com proposta de alteração do Estatuto apresentado pelo Conselho Superior da Fundação São Paulo. Dentre as novas regras do Estatuto constavam a suspensão da eleição direta para reitor, o fim das decisões departamentais independentes, com os chefes sendo indicados pela Fundação São Paulo, a aposentadoria compulsória aos 75 anos e a introdução de controle biométrico para docentes, na entrada e na saída das aulas. Várias assembleias têm ocorrido no último mês para discutir o futuro da instituição. Inclusive 2 grandes audiências no Tuca, onde manifestaram-se a Propuc, a AFAPUC, os centros acadêmicos, alguns professores e estudantes. A posição da Propuc eu acho ela muito sã, né, de considerar esse estatuto não como um estatuto, mas de fato como um decreto, né, que vem da Fundasp de uma maneira extremamente negativa, extremamente retrógrada, para, de fato, tirar a voz da comunidade estudantil, dos trabalhadores e dos professores dessa universidade, deixando tudo na mão de um conselho administrativo e da própria Fundasp, que, na verdade, só visa o próprio lucro e a mercantilização do ensino aqui dentro. As falas mostraram preocupação em primeiro lugar, com prazos de discussão e deliberação pela universidade, com reivindicações de que o prazo seja estendido até junho de 2019. A gente está realmente preocupado com a participação estudantil na proposição de um novo estatuto, só que o estatuto não nos moldes que eles querem trazer para a gente de diálogo. A gente quer nos moldes da Propuc, uma estatuinte de verdade que tem um prazo prolongado para a gente poder inserir as nossas ideias, que o único estatuto que é democrático é aquele elaborado pela comunidade. A gente tem uma universidade que durante a ditadura lutou para ter democracia interna, né? Lutou para eleger seus próprios representantes, seus reitores, para poder fazer uma comunidade que discutisse e tivesse participação política. Acho que ao longo dos anos isso foi corroído em grande parte e certamente não é um ambiente tão politicamente ativo quanto poderia ser, mas eu acho que esse estatuto vem para acabar com o que a gente tem. Eu acho que ele piora a situação bastante. Vários grupos de alunos e associação de professores da PUC-SP consideram essas alterações negativas e antidemocráticas, promovendo assembleias dentro da universidade para discutir a implementação do novo estatuto. No Dia Nacional do Trânsito, campanhas se intensificam para promover um trânsito mais seguro. No último dia 25, foi comemorado o Dia Nacional do Trânsito, data que coincide com a da promulgação do Código de Trânsito Brasileiro, no ano de 1997. O conjunto de leis surgiu para aumentar o rigor nas fiscalizações das vias de tráfego do Brasil e para substituir a lei antiga, datada de 1966. Também é comemorada a Semana Nacional do Trânsito, que neste ano tem a temática Nós Somos o Trânsito. Organizada entre os dias 18 e 25 de setembro, a semana busca conscientizar condutores de veículos e motocicletas a respeitarem a legislação e ajudar a construir um ambiente viário mais seguro. População está preocupada com o constante aumento dos preços do diesel e da gasolina. A greve dos caminhoneiros, iniciada no fim de maio desse ano, gerou uma grande revolta na população brasileira e um aumento no preço da gasolina. Uma das principais reivindicações era a redução no preço do diesel. Porém, não é isso que se observa em todos os postos do Brasil. O valor médio do combustível está em R$ 4,65 por litro, acima dos R$ 4,61 atingidos durante a crise dos caminhoneiros. Desde a greve, o preço do diesel continua a crescer, deixando a população insatisfeita com as medidas tomadas. A Oktoberfest, evento que celebra a cultura e as tradições alemãs, realiza sua segunda edição em São Paulo. A Oktoberfest nasceu em Munique e foi criada pelo rei bávaro Ludwig I para celebrar o seu casamento em 1814. O festival é também uma feira de produtos e diversões celebrada e disseminada pelo mundo. No Brasil, ela acontece em Blumenau, Santa Cruz do Sul, Igrejinha, Marechal Cândido Rondon, Olinda, Rondonópolis, Guaramiranga e chegou há 2 anos em São Paulo. Nós somos de Blumenau. A Oktoberfest de Blumenau, que é originária da Alemanha há quase 200 anos atrás, em função do casamento de um rei que começou com essa festa. E em Blumenau ela foi organizada depois da enchente de 1984. E sucessivamente todo ano nós temos. Então, em Blumenau é somente festa de cultura alemã, de músicas alemães que os descendentes praticam ainda. Não são músicas alemães da Alemanha, mas vem bandas da Alemanha,
Enfim, é a cultura alemã mesmo. E em São Paulo é um congraçamento entre a cultura brasileira, das músicas brasileiras e a música alemã. Em Blumenau a gente dança mais do que na Oktober de São Paulo. São Paulo é mais bebida e congraçamento. E na Germânica de Blumenau é mais dança. A gente dança bastante. E vocês sempre se vestem a caráter para o evento? Sempre. Sempre. Acho bonito, acho legal. A festa chegou à capital em 2017, estando em sua segunda edição. O principal motivo para vir à cidade é a forte presença alemã na capital. Os ingressos são a partir de R$ 30 e o evento acontece até o dia 14 de outubro. Para o turismo, para a cidade, é maravilhoso ter um evento como esse aqui em São Paulo. É um evento que move o turismo na cidade e a gente fica muito feliz de ter um evento como esse aqui na cidade de São Paulo. Já tive a oportunidade de ir em Blumenau há alguns anos, fui 9 vezes consecutivas, já tive a oportunidade de ir em Munique também, na Alemanha. E a Oktoberfest aqui de São Paulo, tenho certeza que vai entrar para o calendário do país, assim como Barretos, outras festas fortes aqui do Brasil, né? Realmente é uma festa festiva de congregar a cultura alemã com a cultura brasileira, e é o que acontece nessa festa, porque ano passado tinha Michel Teló, tinha as bandas de Blumenau, enfim, é um congraçamento entre culturas. Sim, eles já são muito fortes lá. E para nós aqui vai ser lindo, maravilhoso. A moda consciente vem crescendo no Brasil desde 2007 e os brechós são uma forma de consumo sustentável. Confira a matéria. A moda consciente se preocupa não apenas com quais materiais as peças são feitas, mas também com o impacto ambiental e com as condições precárias do trabalho nas indústrias. Os brechós, por exemplo, são uma alternativa às lojas fast fashion, pois vendem produtos usados e representam uma atitude sustentável. Como você acha que os brechós ajudam no consumo consciente? Ajudam porque você não gasta recursos naturais para produzir uma nova peça, né? Tem muitas coisas que são descartadas, que estão em bom estado, daria para passar para frente. Na verdade, por exemplo, é algo que você pode reformar ou algo que você pode simplesmente costurar, porque não são coisas que estão estragadas. Então, é algo que não vai parar no aterro sanitário, não vai virar lixo. As lojas de artigos usados se tornaram populares devido ao baixo custo de peças em relação às lojas tradicionais. E os brechós de luxo são atrativos para quem busca peças de grife em preços acessíveis. Segundo pesquisa feita pelo Sebrae, o número de estabelecimentos que vendem peças usadas no Brasil cresceu 210% entre 2007 e 2012. Esse aumento trouxe facilidade para os consumidores reproduzirem o hábito do consumo consciente. São peças aproveitadas, compartilhadas, que vieram do mercado já usado e não usaram a fábrica. Quer dizer, você deixa de fabricar, usar energia para a fabricação das roupas, entende? Reutiliza elas sem essa despesa das máquinas de costura. Então eu acho que é nesse sentido que a gente colabora. Protestos em defesa da democracia ocorrem em mais de 30 cidades brasileiras. O primeiro ato em São Paulo reuniu cerca de 150 mil pessoas. No sábado, dia 29, ocorreram as manifestações das Mulheres Unidas contra Bolsonaro, candidato à presidência pelo PSL. O grupo do ato se disseminou nas redes sociais e somou mais de 1 milhão de mulheres no Facebook em apenas 2 semanas. O protesto contou com multidões em mais de 30 cidades do país, com gritos e paródias alegando que o candidato é machista, homofóbico e racista. Apesar do nome da manifestação, as passeatas foram aderidas por homens e mulheres, empunhando cartazes com os dizeres do evento "Ele não". O número de manifestantes é incerto. A Polícia Militar não divulgou estimativas do protesto. Nova exposição no Centro Cultural Japan House estimula o olfato e o paladar do visitante. Veja a reportagem que eu produzi. A exposição Aromas e Sabores está em cartaz na Japan House São Paulo. Com curadoria de Felipe Ribemboim, a mostra trabalha a construção de gostos e cheiros característicos do Japão através de fragrâncias e essências típicas. A proposta é levar o visitante em um ambiente lúdico e interativo, como forma de imersão na cultura japonesa através do viés sensorial. A exposição está em cartaz até outubro e tem entrada gratuita. A Japan House fica na Avenida Paulista, número 52, e funciona das 10 da manhã às 10 da noite, de terça a domingo.
Aumenta o número de mercadorias apreendidas no metrô de São Paulo. Dados da Lei de Acesso à Informação mostram que o número de apreensões feitas por agentes de segurança do metrô triplicou nos últimos 4 anos. Em 2017, o número de apreensões registradas foi 287% maior do que em 2014. Em 2018, a tendência é que os números sejam iguais ao do ano passado. O principal motivo disso é o desemprego no país, que acaba por aumentar o mercado de trabalho informal. Também no metrô, exposição na estação Sé mostra como é a cabine do maquinista. Celebrando 50 anos do Metropolitano de São Paulo, a exposição Metrô Mobilidade traz uma réplica em tamanho real da cabine de controle dos trens. O modelo usado como inspiração é o A35, que faz parte da frota inaugural do metrô. Na exposição, os visitantes podem ter a visão do painel e, por alguns instantes, a experiência de um maquinista. Localizada na estação Sé das linhas azul e vermelha, o falso vagão tem visitação gratuita e ficará aberto aos usuários até o final do mês. Você vai ver agora a matéria que eu produzi sobre a 33ª Bienal de Arte de São Paulo. Com o tema Afinidades Afetivas, a Bienal de Arte de São Paulo chega à sua 33ª edição. No total, reúne 19 exposições, 12 projetos individuais e 7 mostras coletivas organizadas por artistas curadores. A Bienal é gratuita e fica aberta até o dia 9 de dezembro no pavilhão Cecílio Matarazzo, no Parque do Ibirapuera. No último clássico entre Palmeiras e Corinthians, um torcedor diferente chama a atenção. No último clássico entre Palmeiras e Corinthians, uma cena inusitada foi flagrada. Uma senhora ao lado de uma criança narrava os acontecimentos do jogo e do ambiente do estádio para um garoto. Ao verificarmos o motivo, vimos que se tratava de uma mãe, Dona Silvia, que tentava da melhor maneira possível, com muito amor e carinho, transmitir tudo o que acontecia para o seu filho adotivo e deficiente visual Nicolas. O garoto de apenas 12 anos já nasceu sem a visão devido ao parto prematuro e complicações na gravidez. Dona Silvia, porém, não se abalou. Adotou o menino, que também conta com o diagnóstico de um leve autismo. O caso tomou uma enorme proporção, o que fez com que o Palmeiras tivesse uma linda atitude. Levou Nicolas e Dona Silvia para conhecerem as dependências do estádio e do centro de treinamento. Foram recepcionados pelo técnico Felipão, que com todo aquele carinho ao maior estilo vozão, fez questão de apresentar o garoto para todos os jogadores do elenco. Um desfecho emocionante para todos, Nicolas, Dona Silvia, elenco e torcida palmeirense, mostrando que o futebol nunca será apenas um jogo. A apuração dos votos do primeiro turno mostrou uma vantagem de Jair Bolsonaro na corrida presidencial. Mais informações com a repórter Laura Lourenço. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Sofia. Os resultados do primeiro turno das eleições trazem Jair Bolsonaro, do PSL, com 46,03% dos votos válidos. Logo em seguida, vem Fernando Haddad, do PT, com 29,07%. Ambos disputarão a candidatura no segundo turno no dia 28 de outubro, levando novamente os brasileiros às urnas. Em terceiro lugar ficou Ciro Gomes, do PDT, com 12,5% dos votos válidos, e logo em seguida Geraldo Alckmin, do PSDB, com 4,77%. O total de votos nulos foi de 6,14% e votos brancos 2,65%. A grande preocupação, neste momento, é a circulação de fake news e os ataques dos eleitores nas redes sociais. Laura Lourenço para PUC News. O PUC News dessa quinta-feira fica por aqui. Um ótimo dia a todos e até amanhã.